Salve galerinha do canal do Monitor, tudo em ordem, beleza? Então salve para todos aqui novos no canal e os que já são aqui nossos parceiros. Gente, nós estamos iniciando agora um novo vídeo e uma nova temporada. A temporada do Japão foi muito bacana, foi super legal, foi encerrada com sucesso, com chave de ouro. E agora nós começamos mais um bloco aqui em Geografia, que é falando sobre a Europa. Um assunto cheio de detalhes, bem bacana, que às vezes as pessoas ficam quebrando cabeça, que realmente são muitos detalhes que você precisa estar atento, assim, ligado. Eu tô aqui de roupinha de verão, mas a gente vai ter que estudar de alguns lugares frios, outros um pouquinho mais quentinhos, mas o estudo da Europa é muito bacana, então bora surfar essa onda? No episódio de hoje nós vamos falar sobre aspectos naturais, ok? Começando pela regionalização. Europa é um continente, mas meio que não existe o continente europeu. Como assim? Calma. Porque na verdade, tecnicamente a Europa é uma península, ok? Que está ligada ao que a gente chama de Ásia. Mas na verdade a Europa e a Ásia é a única massa de terra. Por isso, tecnicamente seria o continente Eurásia, ou o continente eurasiano, ok? Mas bora na prática. E como a gente divide, bora esquecer assim essa risca. Mas só para vocês saberem, a Europa é um continente, ponto, a Ásia é outro continente, mas ambos são uma única massa de terra. Por causa disso nós temos países transcontinentais, como a Rússia, por exemplo, que vão englobar a parte europeia e asiática. A Turquia é um outro exemplo, ok? Então vamos entender um pouquinho melhor, ok? E a regionalização, a gente pode dividir a Europa segundo o prisma geográfico, que a gente aí vai dividir em norte, sul, leste, oeste, central e a étnico-cultural, ok? Mas eu não vou focar tanto nesse assunto, porque a gente tem assunto mais interessante, mais assim, que precisa de detalhes, que é a questão de clima, vegetação, geologia e relevo, hidrografia, ok? A melhor forma de você estudar a Europa é com o mapa do lado, não tem jeito, especialmente a Europa, ok? Então pega ali seu Atlas, que tá já mofando no armário, pega seu livrinho de geografia e bora estudar os dois juntos. Principalmente assim, tá falando de hidrografia? Atlas é mapa sobre hidrografia. Tá falando sobre guerra, ou, a parte econômica, bora frisar essa parte política, etc, do mapa, relevo. Então, na questão de geologia e relevo, a melhor forma, por isso que eu desenhei esse mapinha lindo, maravilhoso, é dividir a Europa em 3 pedaços: sul, centro e norte, ok? Então, se você é interessante assim, tem sua provinha no mapa, já escreve logo os detalhes importantes no mapa, etc, para você não se esquecer, ok? Então, bora dividir em sul, centro e norte. O sul ele é caracterizado pelos dobramentos modernos, o centro pelas bacias sedimentares e o norte pelos maciços antigos, beleza? O sul, bora começar de baixo. O sul seria os Pirineus na Espanha, Alpes, os Apeninos na Itália, Cárpato, Balcãs, que tem muito relacionado com a Primeira Guerra Mundial, Cáucaso, que vai dar um belozão depois. Depois a gente vai ter uma aula só sobre a questão política da Europa. Então, o sul, ele é caracterizado por dobramentos modernos. Quais são as características do relevo de dobramentos modernos? Primeiramente, eles são recentes, que eles são da era Cenozoica, ok? Então eles são bem novinhos. Eles surgiram por causa da convergência de placas tectônicas, ou seja, uma chocou com a outra, ok? Criou essa massa de terra no meio. E a questão da instabilidade, que é muito forte, vulcanismo, tectonismo. E um exemplo chocante é a Itália. Itália direto tem terremoto, ok? Nós tivemos um terremoto ali na Turquia também há um tempinho atrás, um exemplo de como a gente pode linkar a questão do tectonismo com a questão de serem dobramentos modernos. Ok? Suave na nave? No centro. O centro é caracterizado pelas bacias sedimentares. Como assim? As bacias sedimentares elas vão formar planícies, e essas planícies vão ter muita riqueza mineral e fértil. Mas como é que isso funciona? Que observe, toda a erosão do norte vai cair no centro. Toda a erosão do sul também vai cair no centro, mas principalmente a do norte, porque a do norte é mais antiga.
já sofreu muito mais erosão do que a parte sul. Então, principalmente o foco do norte vai ficar depositando então esses detritos na região das planícies. E por isso vai ser muito importante para a agricultura, para a questão de carvão, por exemplo, essas bacias com riqueza mineral, ok? Beleza? E um exemplo é a planície Samártica, a planície da Rússia. Nós temos várias planícies que você pode atentar mais no mapa do lado para você ficar mais ligado, mas realmente a parte que mais cobrado e às vezes que mais quebra a cabeça é a questão realmente da parte sul e da parte norte, principalmente as diferenças entre elas duas. E o norte ele é chamado de maciços antigos, o que é lá da era pré-cambriana, ok? Eles são caracterizados principalmente pela grande erosão, por isso que os picos não são pontiagudos, mas arredondados, diferente do sul, que é bem pontiagudo. E eles são também chamados, na verdade eles são formados por essas rochas cristalinas, que é um tipo de pedra, rocha, que é o material pelo qual eles são formados. Um exemplo é os Alpes escandinavos e os Peninos lá nas Ilhas Britânicas. Tranquilo? Tranquito? Ok, então vamos lá para a hidrografia. A Europa tem muitos rios. A gente pode falar de vários. Aqui eu destaquei os 4 principais. A gente pode falar ainda de Danúbio está aqui. Mas Sena, Tamisa, tem vários ainda que a gente pode falar. Mas bora focar nesses 4. E é importante você já entender as características de cada um deles, porque depois, quando a gente for falar do desenvolvimento industrial de cada país da Europa, eles vão voltar para te assombrar. Então vamos começar pelo rio Reno. O que o Reno tem de importante? Ele é o mais importante da Europa. Como assim? Por quê? Assim, ele é importante porque ele vai se tornar um eixo na parte do transporte. Ou seja, ele é muito importante para o modal hidroviário, ok? Principalmente pelo porto de Rotterdam. É o porto mais importante da Europa, que fica lá na Holanda, ok? Então ele é super importante para o escoamento de produtos, beleza? Reno, o rio Ruhr. Ele é importante por causa das reservas de carvão, ok? E isso vai ser importantíssimo para o desenvolvimento industrial da Alemanha. Super importante. É a maior reserva que nós temos de carvão da Europa. Por isso que ainda a gente faz o link da bacia Reno-Ruhr, que os dois estão bem pertinhos, e daí vai criar esse importante fator para o desenvolvimento da Alemanha e também da Europa, ok? Nós temos o rio Volga, que é o maior de todos da Europa, e a formação dele pode ser utilizado para o potencial hidrelétrico, sem contar que ele é importante na questão também hidroviária. E nós temos o rio Danúbio, que ele é o mais internacional de todos, então ele vai conectar vários países. Mas falar dos rios da Europa, a gente tem que falar sobre a poluição. Porque veio a catapulta da Revolução Industrial, e aí a história pode contar melhor do que a própria geografia. Não existia infraestrutura básica nas cidades, as moradias eram super precárias em várias zonas, por causa disso, cabum, lixo, esgoto eram jogados nos rios. Exemplo clássico, Sena, as Olimpíadas estão aí para contar toda aí a busca, o projeto para revitalizar as águas. O Tamisa também da Inglaterra é um bom exemplo para chamar. Então ele cai essa questão da poluição, dos rios nas cidades, e como aos poucos, principalmente a partir dos anos 60, 70, a gente começou a se ligar da importância de preservar esses rios e esse projeto de revitalização que está crescendo cada vez mais. Bora então falar agora sobre clima e vegetação, ok? Clima e vegetação é um assunto bem interessante. Por quê? Porque cada livro, cada site vai botar um clima, uma vegetação a mais que não existe não. Mas que outro recurso, outra fonte vai falar que não existe. Então eu vou tentar contemplar todos, mas a gente vai entender que alguns livros, alguns materiais, eles gostam de dividir demais os climas das vegetações e outros gostam só de juntar. Então eu vou tentar formar assim a forma mais clara para vocês se ligarem e não ter dúvida na hora da prova. Nós temos o temperado oceânico e continental, ok?
Temperado oceânico e oceânico continental, ele é caracterizado assim pelas estações bem definidas. Na verdade, esse assunto, quem deu uma boa base da questão de Américas, vai tirar de letra, ok? Então eu não vou nem focar tanto na questão das características, mas sim dessa jogadinha com vegetação. Mas o temperado oceânico da Europa tem algo importantíssimo, porque o continental é influenciado pela continentalidade, pelo fator continental, e o oceânico pela questão da maritimidade. Por quê? Existe uma corrente, que é a corrente do México, e quando vai chegando na Europa, ali bem na questão da Inglaterra, essa questão um pouquinho da Península Ibérica, ele pega um pouquinho, mas bem essa parte norte, é a corrente do Atlântico Norte, que é a corrente do México, vai virar corrente do Atlântico Norte, que é uma corrente quente. E daí vai levar essas massas de ar quente, e aí as temperaturas não vão ser tão frias, tão rigorosas como outros lugares. Então, às vezes, por exemplo, um lugar aqui é muito mais frio do que aqui, mesmo aqui sendo mais ao norte. Mas aqui nós temos o fator da maritimidade e exclusividade em predominância, assim, super importante, a questão da corrente do Atlântico Norte, e aqui não. Então o fator da continentalidade faz com que o clima aqui no inverno seja muito mais frio do que aqui. Beleza? Tranquilo? Ok? Suave? O clima mediterrâneo é caracterizado bem a Itália, Grécia, dessa região que fica banhada pelo mar Mediterrâneo. Lembrando que aqui é o mar Mediterrâneo, aqui é o Oceano Atlântico, ok? E nós temos aqui o Oceano Polar, mais em cima. Nós temos o Mediterrâneo é caracterizado pela vegetação mediterrânea, que é maquis e garrigues, ok? Nós temos o frio de montanha. O frio de montanha está muito ligado ao sul e aos dobramentos modernos, ok? Então os Alpes é um exemplo. Alpes, não os Alpes escandinavos. E os Alpes escandinavos, como a gente já falou, são maciços antigos, mas também é cometido um pouquinho do frio de montanha, mas a gente ainda tem muito mais que é o frio polar, que é a temperatura polar. Temperatura não, clima polar, ok? É mais predominante esse fator, que é a vegetação de altitude. Porque quanto mais você vai crescendo, mais a temperatura baixa e mais neve é encontrada. Então você vai subindo e você vai vendo que a quantidade de vegetação diminui, ok? E aí a gente vai começar a ver muito mais líquens, às vezes, arbustinhos. Então depende muito da altitude. Nós temos o clima polar, que é bem dessa região ao norte da Europa. A Rússia é um bom exemplo, Alpes escandinavos, ali a parte mais norte, que é a tundra, ok? A tundra é muito caracterizada pelos líquens, pelos musgos. No inverno, elas meio que a vegetação dormente. No verão é que eles vão aparecer. E está muito ligado também, uma boa discussão que a gente pode ligar ao tundra é o permafrost, que é o derretimento das geleiras ali, que pode às vezes ter vidros ali congelados. Então dá para fazer uma boa ligação com essa questão da tundra. Nós temos a questão do frio e do subpolar. Porque na verdade, algumas pessoas acabam não comentando do frio e do subpolar. Mas meio que ele seria intermediário entre o clima polar até chegar no temperado continental oceânico. Então ele está no meio do caminho e ele é caracterizado pela taiga, ou a floresta de coníferas. E aí eu tenho que abrir um parênteses para explicar as características da floresta temperada e as características da taiga. Floresta temperada ela também é chamada de decídua ou caducifolha. Por quê? Porque no outono as folhas começam a ficar meio amareladas, alaranjadas, porque no inverno elas caem. Do outono, na verdade, finalzinho do outono para o inverno já não tem mais folha. Então no outono nós temos essa queda das folhas. Então ela é decídua porque cai, ok? Caducifolha porque cai, ok? E essa é a principal característica. E é uma assim, madeira dura, de lei. A da taiga, ela é chamada de floresta conífera porque ela forma cones. As folhas delas é bem fininha e bem pontiaguda, ok? Para não acumular neve. Que aqui na floresta temperada, ela é latifoliada, ela é largona, ok? E a da taiga, ela é madeira mole, ok? Interessante falar esse detalhe. Certo? E aqui também é muito interessante que na taiga, ela é uma vegetação homócrita. O que é homócrita? É todas as árvorezinhas na mesma altura e também sem muita variedade
de assim, muita diferença de plantas, ok? Que se a gente for para uma floresta temperada, a gente vai ver um monte de espécies diferentes. Então, o conezinho, a questão do homóptera é bem bacana vocês saberem. E nós temos as estepes e pradarias. Por que eu não botei com o clima? Porque ele é bem característico dessa região mais ou menos do Cáucaso. Então seria meio que uma temperatura meio semiárida, ok? O detalhe é que a gente não tem propriamente tudo semiárido na Europa, por isso que eu deixei o clima em aberto. Estepes e pradarias é bem ali um pouquinho da região da Ucrânia, do Cáucaso. Algo bem interessante de falar das estepes e pradarias é que ali no finalzinho da Ucrânia, assim, para baixo, a gente tem o solo de Chernozion, que é um solo negro, que ele é super fértil, e aí também é alvo de disputa política, mas isso é assunto para uma próxima teleaula. Se vocês gostaram da aula de hoje, nos ajude, deixe seu like, se inscreva no canal, aperte no sininho e compartilhe para seus amigos e colegas, para que cada vez mais aqui nossa sala de aula cresça. Então, gente, não perca o próximo episódio da Europa e até a próxima.